tarde a todos, sejam bem-vindos, que nós possamos nos preparar para esse atendimento que a espiritualidade desenvolve ao lado de cada um de nós, suprindo as necessidades, suprindo o tônus vital de cada um, para que nós possamos, ao final dessa nossa reunião, estudar o Evangelho, estudar a palavra de Deus através de Jesus e dos seus discípulos, que nós a entendamos no fundo do nosso coração e aprendamos a seguir os passos do meigo nazareno. Então, para que esse processo de afastamento das preocupações da terra possa acontecer, nós fazemos uma leitura da página espírita que tem por objetivo nos colocar em condições de nos orientarmos pelos pensamentos dos nossos guias espirituais, pelos amigos dessa casa e pelos médicos e enfermeiros que aqui já se encontram. Nossa irmã Leuda fará a leitura da página. Ele faz, né? Boa tarde. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. A página de preparo de hoje foi retirada do livro Caminho Espírita, enviada pelo Espírito Albino Teixeira e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Presença Espírita. O espírito que entende a doutrina, que aceita, ergue-se de manhã quando o dia flameja. Ora e agradece a Deus o privilégio santo de poder trabalhar no corpo a que se acolhe. Se ouvir mal, falou bem. Ajusta-se ao dever, cumprindo a obrigação que a vida lhe assinala. Na rua, estende as mãos que auxilia em amparo fraterno. Em casa, forma a paz que auxilia e constrói. Prejudicado, esquece. Ofendido, perdoa. Não discute, realiza. E nem pergunta, serve. Não censura, abençoa, nem condena, restaura. Desce para ajudar, sem tisnar-se na sombra. Alteia-se na luz, mas apaga-se humilde por saber-se instrumento a serviço do Pai. Reparte do que tem, sem reclamar louvores. Corrige levantando e educa amando sempre. Tolera sem revolta as provocações que o ferem, transformando em bondade o fel das próprias dores. O espírita, onde está, faz com que tudo brilhe, aperfeiçoa, melhora, engrandece e progride. De alma no entendimento harmônico e profundo, faz-se fonte de amor para os males da vida, faz-se raio de sol para as trevas do mundo. Bom trabalho para todos nós. Agora a nossa irmã Edna fará o estudo do capítulo 8, né?
basicamente fechando o capítulo. Alô, boa tarde. Desliga isso aí. Boa tarde, meus irmãos. Que as bênçãos amorosas de Jesus possam envolver os nossos corações, os nossos pensamentos, e que a comissão de Abel Sebastião de Almeida nos sustente e ampare em mais esse momento de estudo do Evangelho de Jesus. Eu sou chata com som. Nós hoje estamos com a responsabilidade de falar sobre o capítulo 8, que ele tem como título Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, é porque a gente está estudando um outro agora, que tem puro coração porque verão a Deus. Então, a gente vai comentar na instrução dos Espíritos, falando sobre deixai que venham minhas criancinhas, né? São duas mensagens, uma de João Evangelista em Paris no ano de 1863 e a outra é de um espírito protetor em Bordeaux no ano de 1861. Mas para que a gente possa adentrar a esse estudo, nós vamos começar falando sobre família, né? Porque, na verdade, as criancinhas, elas estão íncitas no lar, né? E a gente vai perceber que a gente, quando João Evangelista se refere às criancinhas aqui, ele vai dar duas conotações. Uma para as criancinhas que realmente são crianças, espíritos que Deus permite que reencarne através da sua mãe num lar, né? Ou não, quer dizer, não no lar, né? E também tem aquela outra conotação que ela está se referindo aos espíritos ainda ignorantes, os espíritos muito devedores à lei, os espíritos que estão em situação moral bastante degradante. Então, nós temos esses dois fatores para que a gente possa conversar sobre ele. Falando sobre as crianças, não é? A gente tem aqui do livro SOS Família, né? A introdução que é feita através de Miguel de Jesus Sardano, que é um espírita, que nós até o conhecemos, ele trabalha no meio espírita, né? Trabalha na FEB e por aí vai, Brasil todo. Ele diz o seguinte: a magna questão da família é tema de sempre. Isso é, nós sempre vamos estar falando de família, porque a nossa perpetuação, a perpetuação das espécies, elas são feitas através de famílias, né? Apesar de sabermos que a família é a unidade básica da sociedade, família é o básico da sociedade. É através da família que a gente enche o mundo de seres. Agora, depois a gente vai ver como é que a gente vai lidar com essa questão desse mundo cheio de seres, né? E ele diz também, sua célula primeira, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade humana. Isso é formar a família, é ter os filhos, mas não deixá-los ao léu como se fossem folhas jogadas ao vento, né? Ele continua, considerando sobretudo que a família é um laboratório vivo de experiências e de aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos. Esse é o objetivo maior. Esses espíritos reencarnam
para serem educados, para também entender o objetivo dessa sua encarnação. O que é que eles vão, com que eles vão se ocupar, o que eles vão fazer dentro do planeta Terra, dentro das suas, começando por suas famílias, até onde é que eles podem, digamos, chegar com esse trabalho que é do espírito encarnado. Então, ele continua. O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram. No lar, a gente se reencontra. Isso é, a gente não vai estar formando um lar, não vai ter um filho, 2, 3, simplesmente porque caiu do céu de paraquedas. Não, as famílias, elas são programadas. As famílias, elas são, no plano espiritual, programadas, porque cada um tem um endereço certo, com o pai certo, com a mãe correta, para que ele possa exercer aquilo que realmente ele precisa. Mas é necessário também que os pais, eles se apliquem tanto na educação dessas crianças, da educação, digamos, a instrução intelectual, quanto na educação moral. Por quê? Porque esses espíritos que somos todos nós, que nascemos através dos nossos pais e das nossas mães, nós tivemos uma educação familiar. Nós nascemos e cada um de nós teve um tipo de educação, né? Uns rigorosos, outros menos, mas assim. Agora, a gente deve pautar, porque muitas das vezes, o que é que tem uma outra história aqui, onde a Ruth Santana, ela pede aos pais para que não deixem os seus filhos ao léu, jogado como folhas, porque se eles são espíritos, filhos de Deus, saíram das mãos do Criador, puros, né? Ignorantes, mas puros, e chegaram através de um lar. E aqueles pais não se habilitam a educá-los, tanto intelectualmente quanto moralmente, dificilmente nós vamos estar fazendo o progresso de uma sociedade. Rodolfo Caligares, ele diz isso: é preferível que você não tenha do que você encher o mundo de pessoas que não têm a menor condição, não têm o menor educação, nem instrução, porque vai piorar, às vezes, até a situação daquela família que está recebendo esse espírito. Piorar no seguinte sentido: cada espírito necessita reencarnar. E cada espírito, ele tem um motivo para estar reencarnando. Traz também o seu pacote de deveres, né? Esses deveres, eles vão trazer com eles para fazer aqui durante a vida. Se esses espíritos são instruídos intelectualmente e também instruídos moralmente, nós vamos ter naturalmente um bom resultado dessa sementeira divina, não é? Então ela pede a Ruth Santana que os pais, eles se encaminhem também até para os centros religiosos, as casas espíritas, se são espíritas, as igrejas, né, protestantes, evangélicas ou católica, né, para que esses pais possam acompanhar o desenvolvimento moral dessas crianças. Porque o que é que a gente vê atualmente? O tipo de família mudou. São muitas mães que têm filhos, mas que os pais não querem ajudar. Então fica aquela criatura com aquele monte de criança, às vezes lutando a duras penas para fazer com que arregimente a situação, digamos, de comida, de bem-estar para aquelas crianças, e o que é muito difícil para ela. Então, os espíritos dizem para que os pais tomem tento nesse sentido para acompanhar a educação dessas crianças e eles também se educarem. Porque quando a gente traz uma criança para o nosso lar, quando a gente traz um espírito para o nosso lar, eu sou pai, eu sou mãe, eu mando, eu faço, eu aconteço.
Essa é uma questão de autoeducação. A gente está com aquele filho que a gente precisa educar, mas muitas das vezes nós estamos nos reeducando junto àquela criança porque nós necessitamos. E haja vista, atualmente nós temos um número bem grande de crianças que a gente percebe que eles têm um desenvolvimento moral muito maior do que os próprios pais. Então, são crianças que chegam nos lares para dar apoio àquelas criaturas que vão servir de pais para eles. Não é porque nasceu agora que não saiba de nada. Ele não sabe, entre aspas, de nada, entre aspas também, enquanto ele está muito pequeno, enquanto ele está, digamos, na fase tenra, enquanto aquela alma, aquele espírito ainda não acoplou direto naquele corpo. Por quê? A gente sabe que a doutrina espírita nos explica que o espírito, o primeiro contato que ele tem é através da fecundação. Ali foi fecundado aquele óvulo, então vai se desenvolver aquela criança no útero daquela mãe. É preciso que as mães tenham muito cuidado com aquilo que elas estão pensando, com as aflições que elas estão passando, que elas usem a oração para falar também com aquela criança, porque a criança está no ventre da mãe, mas ela é um espírito, ela está sentindo todas aquelas vibrações que a mãe está trazendo. Então, muitas das vezes as mães dormem mal, têm vício, fumam, ou bebem, ou fazem drogadição, quer dizer, lícita e ilícita, e o filho é altamente irrequieto. Não dorme, não come direito, nada faz aquela criança parar. Ai, meu Deus, eu vou levar esse menino no médico, porque no pediatra, para ver se ele dá um remedinho para ele ficar mais tranquilo. Ora, mais tranquilo, a gente tem que ter cuidado durante a gravidez mesmo, porque toda aquela carga de emoção que a mãe sentir, que a mãe estiver passando, ela vai passar para o filho também, né? Então, nascer ali é uma necessidade de todo espírito, mas é preciso também que os pais se locupletem com essa ideia da educação. Eles não são simplesmente fruto de uma noite de amor, ou seja lá como é que foi feito, mas eles necessitam, a partir do momento que foi concebido, da nossa responsabilidade para fazer com que ele possa crescer em direção ao infinito bem, que esse é o objetivo. Nós nascemos, nós somos todos feitos por Deus, simples e ignorantes, mas nós estamos caminhando para a grande luz. Então, isso a gente precisa facilitar. Vamos ver aqui o que é que ele mais nos diz. A consciência desperta pela razão e pela lógica dos ensinamentos espíritas leva a criatura a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado, porque, como nós somos espíritos, nós já temos uma bagagem, né? A gente já traz uma bagagem. Então, olha o que ele está dizendo. Para aceitar certas conjunturas do passado, que a doutrina espírita nos facilita essa visão, apresentadas em forma de antipatia, ódio, ciúme entre os familiares. Ai, meu Deus, eu já não aguento mais aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquela criatura. Ai, meu Deus, eu não posso chegar junto dela. Ai, vai logo se espoletando. Ai, eu não posso... É preciso que a gente entenda que aquele é um espírito que muitas das vezes nós somos altamente devedores. Graças a Deus, o passado é coberto por um véu. Deus o permite justamente para que a gente não faça grandes escândalos dentro do nosso lar, ao invés de a gente educar.
né? Porque já imaginou se eu descubro que a minha filha, que não é lá nenhuma flor, fina flor do preconceito, e que eu tirei a vida dela em outra encarnação, ou que ela me fez muitos desgastes morais em outra vida. Isso, ao invés de ajudar a gente a recompor esses laços, vai simplesmente esgarçá-los e a gente vai sair daqui pior do que chegou. A vida é para que a gente possa, para ser vivida, mas para que a gente possa aprender a conviver. Porque viver um com o outro é muito fácil, conviver é que é mais difícil, né? Então, daí o presente trabalho visa uma contribuição dos pais, educadores, evangelizadores e a sociedade numa tentativa de encontrar soluções que diminuam o sofrimento oriundo da ignorância do que seja família e sua missão na Terra. A família não é somente foco de lutas e problemas. Quando a gente fala dessa maneira, não, mas família é tudo igual, família só dá problema. Não, não é assim. Mas também é uma fonte geradora de felicidade quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Então, é preciso que a gente entenda que aquele ser que chegou na nossa vida, aquela criança, ele é um espírito que já tem um passado e ele aportou no local certo, na família certa, no momento certo, para que a gente possa entender que ele está ali porque uns e outros, que nós e eles precisamos nos reeducarmos. A Joana de Ângeles, ela vai nos falar sobre família, rapidinho aqui, não vai demorar muito não. O conceito que a Joana nos fala sobre família é um grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família genericamente representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécies dentro da mesma classificação. Ela é bem complicadinha, tá? Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Pequena república, fundamental para o equilíbrio da grande república humana, quer dizer, da grande massa humana, representada pela nação. Então, a nação, como ele falou aqui no início, que a sociedade é a base, é o núcleo da sociedade, aqui ela também está falando com outras palavras, mas da mesma forma. Que esses seres que se juntam, eles são diferentes, mas eles estão se juntando justamente naquele momento ali, para se tornar, já que eles são espíritos, afins, afim é que tem os mesmos gostos. Então, isso não quer dizer, eu tenho os espíritos afins, ai meu Deus. A gente acha que, nossa, está irradiando luz. Afim é aquele que é igual a nós. Se a gente está com o nosso narizinho rastejando aqui na vala, ele é afim nosso, ele também está aqui. Mas se nós estamos compreendendo, trabalhando pela nossa melhoria moral, se a gente está lutando, estudando, tentando conquistar a atenção da espiritualidade superior através dos nossos esforços, então aqueles que chegam junto a nós também são afins.
Então entendam, afim não é aquele que está lá em cima. Afim não é aquele que está lá em cima, não. Afim é aquele que está igual a gente. Não precisa não. Entendeu? Então a gente precisa entender isso, para que a gente não ache que onde fala assim, o espírito afim, você já está lá em cima, está quase no céu. Afim é igual, que bebe, come, e se veste e caminha conosco. Entendeu? A família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia de que deve vigir, quer dizer, deve se inclinar para aquele objetivo, sob o mesmo teto que se agasalham os que se consorciam, quer dizer, está todo mundo junto ali, porque tem uma lei que rege aquela família. Joana é bem complicada, mas ela é ótima. Então, animal social naturalmente monogâmico, o homem tem sua generalidade, somente se realiza quando comparte necessidades e aspirações na conjuntura elevada do ser. Agora, por que é que eu fiz vocês ficarem com essa coisa complicada até agora? Porque ela aqui é quem fala sobre lar e casa. Vocês acham que lar e casa são coisas iguais? Lar e casa é igual? Lar e casa. O que é o lar? O lar é a afinidade, o lar é a conjuntura, o lar é o sentimento, o lar é a briguinha, isso é a emoção, né? Vamos dizer qual é essa emoção. São as emoções que a gente consegue consubstanciar, segundo Joana de Ângeles, dentro daquele mesmo complexo de pessoas que se estão reunidas. Então, digamos que o lar é o nosso conteúdo de emoções que gera e rege aquela família, ok? Então, tipo assim, vamos complicar um pouquinho. Onde qualquer um de nós estivermos, nós vamos doar fluidos. Vocês sabem que nome é esse fluido? A gente está doando energia. A gente está jogando energia, a gente está fazendo daquele ambiente ali um ambiente que é chamado de impregnação magnética daquilo que cada espírito está jogando ali dentro. Então, nós temos uma aura magnética, nós temos uma energia magnética naquele lar, que também é chamada de quê? Acabei de falar. É aquela psicosfera, é chamada de... Nós produzimos toda essa energia que está do nosso lado e levamos para o ambiente que nós estamos vivendo, trabalhando, orando. Nós fazemos, onde nós estivermos, nós estamos fazendo essa ambiência. Entendeu? Então, é a ambiência. Agora, se a gente está precisando se abrigar, a gente vai procurar o quê? Eu tenho um lar. O meu lar é a minha família, as minhas pessoas que estão ali comigo naquele momento e as nossas emoções, não é? Que formam aquela couraça, que forma aquela bolinha de energia que nos cabe ali dentro. Mas eu preciso também botar essa minha bolinha de energia comigo e com os meus familiares em outro ambiente para que a gente possa se abrigar. Como é o nome desse abrigo? Então, viu como é diferente a casa e o lar?
Eu tenho um lar que é formado pelas nossas energias. Toda a psicosfera que a gente possa emanar nos nossos pensamentos forma essa energia. Mas essa energia, essa bolinha de energia, nós precisamos levar para outro local, que é uma casa, que pode ser de madeira, pode ser de pau a pique, pode ser de tijolo, pode ser de vara e barro lá no interior. Eu acho que ainda tem. Eu nem sei se ainda tem. Sabia que agora falando nisso, eu não sei se ainda tem. Era uma casa que botavam uns paus assim, colocavam as varas amarradas e eles colocavam barro. Aquilo era uma beleza para o bicudo. Nossa, era muita gente com doença de Chagas. Eu tive um irmão que morreu de doença de Chagas. A gente morava numa casa que era de tijolo, e agora era uma casa de farinha, tinha muita coisa ali. Casa que faz farinha, você traz aquelas mandiocas grandes, descasca ali, aí tem aquelas folhas, né? E fica meio contaminada a área da farinha. Onde a gente morava, não. Mas acontece que ali, sabe como é que é, né? Uma coisinha daquela vai passar. Onde tiver um buraco, ele fica. E foi justamente aí onde meu irmão conseguiu, quer dizer, essa beleza. Mas um primo dele também. As pessoas do interior. Eu tive um colega que ele, depois que a gente se formou, eu chamava ele era muito sem jeito, eu chamava ele de bicho feio. Ô bicho feio, o que é que você está fazendo aqui hoje? Quando a gente veio para cá, ele terminou falecendo por conta de doença de Chagas. Lá no Nordeste tem muito mesmo. Bom, voltando aqui, então já sabe a diferença de lá e casa, né? Ok? Posso fechar o livro? Dona Joana? Vamos ficar para lá. Agora nós vamos falar aqui sobre a infância. Ali, olha, as criancinhas. Quem vai nos falar sobre a infância é Ruth Santana. Ruth Santana foi uma pedagoga. Ela, 1920, por aí, né? Ela conseguiu se formar, ela tinha até outras cátedras, né? Mas vamos ficar por aqui. Ela era pedagoga e ela gostava muito de criança. Essa criatura terminou formando, como é que eu falei ainda agora? Abrigo, não, como é? De criança, é abrigo, é abrigo. Acho que cento e tantos abrigos, começando a Alia Franco. Entendeu? Começando a Alia Franco. Então a gente, por que a gente traz essas coisas? Para a gente perceber, porque às vezes a gente fala assim, eu já vou à casa espírita agora, de noite eu vou ter que ir, que não sei o quê, no domingo ainda tem um tal de um café da manhã, que não sei o quê. Gente, a gente não faz nada com a energia que a gente tem, a gente não está fazendo quase nada com toda essa bagagem que Deus nos deu. A gente vê, tem uma que eu não me esqueci o nome dela, quem souber me diga. Ela se tornou pedagoga, mas ela tinha uma mediunidade tão avassalada, que ela pirou e começou a andar nas ruas. Mas como tinha um delegado que a conhecia, oh meu Deus, não consigo lembrar o nome dela. Eu vou colocar no grupo. Eu me lembrei em casa, eu não coloquei aqui no livro, agora também não me lembro. Então o delegado dava cobertura para que ela pudesse dormir ali na delegacia. E ele foi tratando dela, depois parece que ele era espírita, isso. Ele foi levando ela para a casa espírita e descobriram que aquela loucura dela era um grau elevadíssimo de mediunidade que ela tinha, que estava aberto. Então ela começou a estudar, começou a fazer trabalhinhos na casa espírita e foi fechando, foi conseguindo se estabilizar e entender qual era o objetivo dela. Essa moça, essa senhora,
ela se tornou uma pedagoga, ela se tornou uma pessoa tão útil à sociedade infantil, quer dizer, à sociedade de um modo geral, mas ela cuidava das crianças. Ela também fez vários abrigos para crianças. Eu vou mandar a história dela no grupo. É muito, muito interessante. Então, essas pessoas, a Ruth Santana também, ali no Meia, o Lázaro, o Centro Espírita Lázaro ali, no Meia, do outro lado, a mentora dela é Ruth Santana. A gente já fez uma comércio lá, e a gente fez uma homenagem a Ruth Santana. Então, o que é que a Ruth Santana fala? Ele fala aqui sobre infância. Aí tem uma colocação de Marcos, no capítulo 9, versículo 37, que ele repete as palavras de Jesus. Quem acolher em meu nome uma criança, é a mim que acolhe. Então, ela diz, irmãos queridos, socorramos a infância desprotegida, abandonada, infelicitada pela indiferença daqueles que deveriam trabalhar em seu favor. Pais, educadores, psicólogos. E eu ouvi também, agora eu botei no grupo do Abel, uma palestra do Jorge Elaracanto sobre psicologia, entendeu? E ele fala muito, para que tenha cuidado, porque as crianças são as sementes do futuro. Mas o que é que está acontecendo? É preciso que os pais observem, fiquem, realmente não castrando, impedindo que essas crianças se desenvolvam, mas observando como elas estão, com quem elas estão. Às vezes as crianças trazem probleminhas de outra vida, de outras encarnações, e aqui a professora não olha, o pai não olha, a mãe tem que trabalhar demais. Então é preciso que a gente tire um momento no nosso dia para a gente fazer colo, senta no chão e vai escutar psicologicamente aquele teu filho, aquele teu neto, aquela tua criança que está contigo. Porque o que acontece é justamente do 0 aos 4 anos, onde a criança ela consegue absorver aqueles ensinamentos que estão em volta dela para fazer a sua personalidade. Lembra Espiritismo em Família? Muito bom, né? Então a gente tem essa facilidade de entender isso, mas é preciso que o adulto esteja observando como é que essa criança está sendo conduzida. Você que é professora, que é diretora de escola, vocês que são professores, vocês sabem dessas histórias. Tem criança que não bate coisa com coisa, não fala coisa com coisa. Então é preciso que a gente esteja observando. Outra coisa também muito são as agressões a essas crianças, né? As crianças até, criança, 10, 11 anos, 12, né? Os abusos através do sexo, através da experimentação com drogas, as crianças que são utilizadas nas próprias escolas por aqueles que já usam drogas até ilícitas, não é só um cigarrinho não, é cheirar, tal e coisa e tararé, entendeu? Então é preciso a gente ficar observando essas histórias. Isso acontece com a criança, e quanto mais a criança tiver uma infância saudável, melhor será esse adulto, mais fácil de se conduzir na vida, porque é justamente desses 0 a 4 anos que ela vai conceber, ela vai amarrar em si, na sua alma, mais um nó de problema, além daqueles que ela trouxe, que nós trazemos, né, para dissolver aqui os nossos deveres, para a gente dissolver aqui nessa encarnação. Então é preciso que a gente entenda e ajude essas crianças, porque é da nossa competência. Ninguém é pai nem mãe por acaso, entendeu? A gente só forma famílias com espíritos que são afins. Então, que ele seja danadinho ou que ele seja um santinho, nós estamos
trabalhando com espíritos que se afinizam conosco. Então, vamos ter cuidado com essas crianças. Ela diz, esse é o período mais importante para o espírito renascente e no momento atual está sendo negligenciado. Portanto, ninguém se espante se nos dias futuros a situação da sociedade se mostrar mais grave do que atualmente. No Leon Denis, é um outro centro que a gente faz estudos, o Dr. Herman avisou, digamos, 40 anos atrás, evangelizadores, subam, não era comunidade não, era morro mesmo, subam os morros, entrem nas favelas, vão pegar aquelas crianças que estão agora nascendo, tragam para a casa espírita, abram centros lá em cima, abram núcleo de evangelização, salvem o Brasil, porque vocês educando agora vão esvaziar as cadeias, os presídios. Não entenderam muito bem, como a maioria de nós não entende. Como a maioria de nós não entende. E hoje, quer dizer, há 10 anos atrás, a gente, foi quando completou esse tempo, há 10 anos atrás a gente viu o desastre que era tantos jovens drogados, tantos jovens no tráfico, tantos jovens desregrados por conta de um cuidado que o adulto deveria ter tido. Então, olhe, notem-se os mais esclarecidos a campanha educativa. Organizem-se os mais despertos para construir algo que se erga como fonte de socorro real. Então é tirar a mão do bolso, não é achar que vai para a casa espírita que vai fazer um estudo ou não sei o que e tá morrendo de cansaço, é botar a mão na charrua, como diz Jesus, né? Empenhem-se todos em modificar as estruturas arcaicas do ensino, sem, no entanto, substituí-las pelas ideias excessivamente modernas, né? Porque tem essa história, você vai do 0 ao exagero, ao 100, né? Que levam os pais e educadores a confundir respeito ao ser com entrega total do ser aos seus instintos. Não, porque meu pai me reprimiu muito, agora eu vou dar total liberdade para os meus filhos. É assim que se educa? Aí você vai ver, com 10 anos, 5, 6 anos depois, como é que a situação está. Nem tanto a terra, nem tanto ao mar, mas é preciso que tenha freio, que tenha condução, porque a criança precisa ser conduzida. Educar não é coibir, mas esclarecer e vigiar. Imaginemos alguém caminhando rumo ao precipício, que sabemos situado ao fim da estrada. Devidamente esclarecida sobre o perigo, a pessoa, no entanto, reluta em atender ao aviso e diz: eu quero seguir mesmo assim. Não poderíamos ir contra seu querer, estaríamos, porém, vigilantes para impedir a tempo a sua queda. E se esta viesse a ocorrer, não nos furtaríamos a pedir socorro para resgatá-la. Pois bem, a infância está nesse caminho, sendo os pais e educadores que teimam em não ouvir a advertência. Freio curto às crianças, educação, evangelização. Não quer trazer para a casa espírita? Vá para essa igreja evangélica, vá para a igreja católica, mas leve as crianças. Frequenta a casa espírita, traga para a casa espírita. É preciso que os mais esclarecidos sejam firmes e façam ouvir a sua voz. Existe uma certa tibieza, um certo medo generalizado, generalizado por parte dos que falam de serem apontados como os profetas da catástrofe. Assim, olha, cuidado, não dá tanta liberdade,
segue o seu filho, segue a sua filha, tereré, tereré. Existem espíritos e espíritos. Existem espíritos que têm uma má índole mesmo, né? Tem espíritos que são do balacobaco, desculpem a expressão, que os pais botam na casa espírita, que os pais levam para a casa espírita, que os pais estão ali com ele na casa espírita. A gente conhece aquele da evangelização mesmo. E no final das contas ele pega uma arma e vai, sobe o barraco, compra um cafofo no morro e tal e coisa e tarará. E quer trabalhar na boca. Quando acontecer alguma coisa, é preciso, claro que a gente, enquanto pai e enquanto mãe, a gente vai ficar, meu Deus, mas não deveria, porque a nossa consciência é que é o nosso mestre. Se você fez tudo que podia a tempo e a criatura não quer seguir, infelizmente vai chegar um dia que ela vai meter o pé no buraco. Claro que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, vai lá, tal coisa, tarará, mas ele já fez o lero-lero, não é? Mas não é preciso ficar se rasgando, não. Mantenha a consciência tranquila e continue orando. As casas espíritas e as demais casas religiosas se preocupam em orientar os pequenos e os adolescentes, isso sendo extremamente valioso. Contudo, é preciso que, paralelamente, preocupem-se em doutrinar com firmeza. Entendeu? Doutrinar com firmeza. Isso é freio curto, rédea curta. Não é ser grosseiro, não é bater, mas manter aquele limite. Manter o limite do necessário. Filho é filho, não é amigo. Pai não é amiguinho, mãe não é amiguinha de filho nem de filha. Pai e mãe são pais e mães. Não pode ser, quando a gente fala amiguinho, mamãe, eu arrumei um namorado ali, não sei o quê. Aí vai contar para a mamãe. Mãe não é conivente, mãe não é confidente. Não é que a gente não deve escutar, mas mãe não é confidente, é essas transazinhas que os filhos fazem. Que ele quer contar, escute, mas não demonstre coisa mais linda. Não, meu filho, é preciso ter cuidado. É preciso você olhar, porque assim é necessário fazer isso. Você vai se colocar como mãe, como responsável por ele, não como amiguinha. Tanto pai quanto mãe. Então, olhe, contudo é preciso que, paralelamente, preocupem-se em doutrinar com firmeza os pais, chamando-os à realidade que eles se recusam a ver, pois os mesmos desejos que os filhos os pais desejam que os filhos escolham livremente os caminhos da fé, esquecendo, porém, que as sombras possuem o mesmo período de tempo para arrancá-los do bem, para jogá-los no mal. Então, o que é que a Ruth está dizendo aqui? Os pais, eles têm que educar os filhos, eles têm que evangelizar os filhos, eles têm que dizer, têm que manter rédea curta com os filhos. Não é dizer, quando você tiver 18 anos, você escolhe que religião você vai fazer. O que é que você vai seguir? Com 18 anos, você sabe qual é a religião que um jovem quer hoje? Vai seguir hoje? Pode falar. Pode falar. Aqui não é a casa do esconderijo, não. Com 18 anos, um homem quer o quê? Ele quer sexo, ele quer cigarro, ele quer baile, ele quer essas coisas do mundo que eles querem. Se ele não conheceu Jesus até ali, não é a partir dali que ele vai querer conhecer. Entendeu? Porque que esse povo diz que rédea curta. Se ele não conheceu Jesus, e muitos de nós precisamos ter muito cuidado também. Nós que somos da casa espírita,
Porque os nossos filhos nasceram num lar espírita, caminharam conosco na casa espírita. Claro que a semente está plantada lá, a semente está em cada alma daquela. Mas mesmo assim ainda vale a pena a gente dar uma bisbilhotada para ver o que é que está acontecendo. Porque muitos deles saem, não querem seguir. Não segue A, não segue B, não segue C. Eu não sou mais nada. Até que a dor venha, e a dor dói, né? Então, ela diz aqui, perdoe-me se pareço demasiadamente severa, mas nos entristecemos quando vemos espíritos que na reencarnação tentam recuperar o tempo perdido. Quer dizer, já errou bastante antes. E a se movimentarem com tantas dificuldades que poderiam ser evitadas se a sociedade a expressasse, começando pelos pais e educadores, valorizassem a sua presença no lar. Por isso eu falei, senta com ele, conversa com ele, valorizar a presença das crianças, dos netos, criança no lar. Por quê? Porque esse é o momento de a gente chegar junto e naquela conversa amena, a gente vai conquistando aquela alma. Porque tanto aquela criança tem uma criança dentro dela, quanto nós. Quem é que não gosta de ficar fazendo gracinha com criança, brincando? Eu gosto, eu sou a maior moleca da vida, entendeu? Então, é preciso que a gente entenda isso também. Eles precisam, e a gente precisa cativá-los com essa leveza. Então, olha, a se movimentarem com tantas dificuldades que poderiam ser evitadas se a sociedade expressasse através dos pais e dos educadores, valorizasse a sua presença no lar e a sua luta, a luta dessas crianças, desses espíritos, para alcançarem suas vitórias espirituais, os deveres que eles trouxeram, aquele pacote de dever que eles trouxeram do mundo espiritual para passar a limpo aqui. Muitas das vezes, se ele não tiver quem ajude, os pais são os primeiros que devem fazer quem convive com ele, pais e educadores, para dar o apoio. Se não dá o apoio, ele se sente desvalorizado. Pode até perder de fazer grandes coisas porque não teve apoio nesse momento. Muitas vezes libertos pelo sono, quer dizer, quando eles fazem o desdobramento, né? Quando a gente dorme, só dorme o corpo, né? A alma sai. Muitas vezes libertos pelo sono, esses espíritos nos pedem socorro. Socorro. Um socorro difícil de ser dado, porquanto nos lares os que os assumiram mostram-se impermeáveis, quer dizer, não tem sensibilidade para entender que aquela alma está pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. As nossas sugestões. Então, enquanto que nas casas religiosas, o ensino está mais voltado para a teoria do que para a prática. Colocando a salvação em procedimentos puramente exteriores. Então, a gente precisa entender essa questão, porque nós todos, educadores, pais, avós, somos responsáveis por essas crianças. Falando em casa espírita, observamos que em muitas ensina-se o processo da reencarnação, mas de um modo geral, esquecem de ensinar o que deve se fazer dentro da reencarnação. Isto é, como deve o seu tempo ser aproveitado para que o espírito consiga se elevar um degrau acima. Reflitamos, queridos, imensa é a nossa responsabilidade, pois todos nós estamos empenhados em transformar a Terra em um mundo de luz. Agradecida pela oportunidade e muita paz para todos, é o que deseja a sua irmã, Ruth Santana. Essa aqui foi 100 e tantos abrigos para criança que ela conseguiu fazer. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, vamos agradecer a comissão de Abel Sebastião de Almeida por nos
suportar até agora, né? E vamos rogar que vocês também nos perdoem, mas eu estava realmente querendo trazer esse estudo, porque a gente precisa passar o evangelho a limpo. Porque se eu for só ler aquilo ali, assim, mas o ano passado eu escutei, eu fazia isso também com a igreja. Caramba, mas eu escutei essa história do ano passado e a criatura só leu e não me explicou. Aí eu chego aqui e faço a mesma prática? Não. Então vamos atualizar o evangelho. Deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais. Então vamos trabalhar por nós, pelos outros e pelo mundo inteiro. Porque uma criança salva, uma criança esclarecida, é um adulto que a gente pode estar dando a mão para que ele possa ser cada vez melhor, né? Que Jesus nos envolva, harmonize e ampare. Beijos. Beijos.